Nós repetimos os mesmos erros não por falta de inteligência ou vontade, mas porque existe uma força inconsciente operando dentro de nós, algo que Carl Jung desvendou e chamou de padrões arquetípicos e complexos. Sabe aquela sensação de se encontrar na mesma situação, com o mesmo tipo de pessoa, vivendo o mesmo tipo de drama, mesmo depois de jurar que daquela vez seria diferente? É como se uma mão invisível nos empurrasse de volta para o ponto de partida, não importa o quanto a gente lute contra. Você se vê tropeçando nas mesmas pedras, quebrando a cara na mesma calçada, e se pergunta: por que diabos eu faço isso de novo? Por que eu sou assim? Essa pergunta, que muitos de nós fazemos em momentos de desespero, foi exatamente o que o psiquiatra suíço Carl Jung passou a vida investigando. Ele percebeu que essa repetição não é um azar do destino, nem uma falha moral. É, na verdade, um chamado. Jung nos mostrou que a nossa mente é muito mais profunda e misteriosa do que imaginamos. Não é só a parte consciente, aquela que decide o que vai comer no almoço ou qual série assistir. Existe um vasto oceano, o inconsciente, e nele moram memórias, experiências e, o mais fascinante, padrões universais que influenciam tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. É nesse reino oculto que a semente da repetição é plantada e regada. Imagine por um instante a história de Ana. Desde a adolescência, ela sempre se envolveu em relacionamentos onde era a salvadora. Homens com problemas, instáveis, que precisavam de alguém para colocá-los no eixo. Ela dedicava sua energia, seu tempo, sua própria identidade, tentando consertá-los. E, invariavelmente, acabava exausta, magoada e sozinha, com a promessa quebrada de que um dia seria retribuída. Depois de cada desilusão, ela jurava a si mesma que jamais cairia na mesma armadilha. Mas em poucos meses, lá estava ela, atraída por um novo projeto, um novo desafio de redenção. O que Ana não percebia era que não era o tipo de homem que era o problema em si, mas um padrão profundo dentro dela. Jung chamou esses conjuntos de ideias e imagens carregados de emoção de complexos. São como mini-personalidades dentro de nós, com seus próprios pensamentos e comportamentos. Se você tem um complexo materno mal resolvido, por exemplo, pode buscar parceiros que agem como figuras parentais ou, ao contrário, se rebelar contra qualquer tipo de autoridade ou cuidado. No caso de Ana, talvez um complexo de salvadora estivesse ativo, impulsionado pela necessidade inconsciente de ser vista como essencial, talvez preenchendo uma lacuna de validação que ela nunca teve na infância. E esses complexos são poderosíssimos, eles agem por trás do palco da nossa consciência, ditando o roteiro das nossas vidas sem que percebamos. Mas de onde vêm esses complexos? Jung mergulhou ainda mais fundo e descobriu algo revolucionário: o inconsciente coletivo. É uma espécie de biblioteca universal de experiências humanas, herdada por todos nós. Nela, habitam os arquétipos, imagens e padrões primordiais que moldam nossa percepção e comportamento. O arquétipo do herói, da grande mãe, do sábio, da sombra. Eles não são memórias ou pensamentos em si, mas potenciais moldes que se manifestam nas nossas vidas. Para Ana, o arquétipo do herói ou da amazona poderosa, que resgata os fracos, pode ter se ativado de uma forma desequilibrada, ou então, o arquétipo da vítima estava chamando, atraindo situações onde ela seria validada pelo sofrimento ou pela necessidade alheia. E quando um complexo se alinha com um arquétipo, ele ganha uma força monumental, quase irresistível, nos empurrando para comportamentos repetitivos que, por mais dolorosos que sejam, parecem ser a única opção. Um dos arquétipos mais importantes e desafiadores que Jung nos apresentou é a sombra. A sombra é tudo aquilo em nós que não queremos ver, não queremos aceitar. São nossos medos, nossas fraquezas, nossos impulsos mais primitivos, nossos defeitos que preferimos esconder. Quando projetamos a sombra para fora, vemos nos outros aquilo que nos incomoda em nós mesmos. E quando a negamos, ela não desaparece, ela ganha força, nos manipula por trás das cortinas, nos fazendo repetir padrões de autossabotagem. É como ter um inimigo oculto dentro de casa, e ele vive em um quarto trancado que você se recusa a abrir.
A repetição dos mesmos erros, então, não é um sinal de burrice ou de que você é um caso perdido. É, na verdade, uma tentativa do seu inconsciente de chamar sua atenção para algo que precisa ser integrado, um desequilíbrio que clama por ser visto. O padrão se repete porque a lição ainda não foi aprendida. O complexo se manifesta porque precisa ser compreendido e resolvido, não reprimido. É uma peça-chave que o seu eu mais profundo está tentando te entregar, e você, sem saber, continua a jogá-la para o lado. Pense no Gabriel, por exemplo. Um profissional brilhante, com ideias inovadoras, mas que nunca conseguia se manter em um emprego por muito tempo. Sempre que estava prestes a ser promovido ou a assumir um projeto de grande visibilidade, ele encontrava uma forma de estragar tudo, chegava atrasado, brigava com a chefia, ou simplesmente sumia por alguns dias. Ele se sentia frustrado e incapaz, sem entender por que essa sabotagem virou rotina. O que Jung diria a Gabriel? Que por trás da sua sombra, talvez existisse um complexo de inferioridade oculto, que o impedia de assumir o sucesso, ou um complexo de rebelião, que o impedia de aceitar a autoridade, talvez vindo de figuras parentais exigentes demais ou ausentes demais na infância. E esses complexos, nutridos por arquétipos de desconfiança ou de autoproteção, levavam-no a se auto-sabotar exatamente quando o sucesso estava ao alcance da mão. Era uma forma distorcida de manter o controle, evitando a dor de uma possível falha maior ou a responsabilidade de um sucesso que ele sentia que não merecia. A boa notícia, e a grande revelação de Jung, é que não estamos condenados a repetir para sempre. O primeiro passo para quebrar o ciclo é a consciência. É preciso sair do piloto automático e começar a observar. Perceber os gatilhos, as emoções que surgem, as pessoas e situações que você atrai. Essa é a base do processo que Jung chamou de individuação, tornar-se o indivíduo completo e único que você nasceu para ser, integrando todas as partes da sua psique, inclusive a sombra. A neurociência, de certa forma, corrobora essa visão. Nossos cérebros são máquinas de criar padrões. Quanto mais repetimos um comportamento, mais forte se torna a via neural associada a ele. É como uma estrada que, de tanto ser usada, vira uma rodovia expressa. Quebrar esses padrões exige esforço consciente para construir novas vias, novos hábitos. Mas o entendimento psicológico de Jung nos dá o porquê, por trás desse esforço, nos dando uma bússola para saber para onde direcionar a energia. Não é só mudar o comportamento, é entender a raiz daquele comportamento. Começar a jornada é desafiador. Exige coragem para olhar para a sua sombra, para questionar seus complexos. É como arrumar um quarto bagunçado que você evitou por anos. Vai ter poeira, vai ter coisa que você não gosta. Mas é ali, na bagunça, que estão as chaves para a liberdade. Faça perguntas a si mesmo: o que me incomoda nos outros? Que tipo de situação eu sempre acabo atraindo? Qual é a emoção dominante quando eu estou repetindo um padrão negativo? Essa jornada de autoconhecimento é o caminho para a liberdade genuína. É quando você não apenas para de repetir os mesmos erros, mas começa a criar uma vida mais autêntica, alinhada com quem você realmente é, e não com os complexos e arquétipos que te manipularam por tanto tempo. É um processo contínuo, não tem linha de chegada, mas cada passo é uma vitória. Cada vez que uma ficha cai, que você entende um novo pedacinho do seu mundo interior, você está mais perto de virar a chave. Então, da próxima vez que você se pegar no meio daquela mesma velha história, com aquele mesmo nó na garganta, lembre-se, não é um castigo. É um convite do seu eu mais profundo para que você, finalmente, olhe para dentro, compreenda seus complexos, integre sua sombra e se torne o verdadeiro autor da sua própria história. Porque você não é um boneco nas mãos do destino, você é o capitão do seu próprio navio, mesmo que a viagem pareça, às vezes, um pouco caótica. A liberdade espera por aqueles que têm a coragem de se conhecer.